Olá a todos, a todas, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso Auxiliar de Laboratório de Ciências da Natureza, ênfase em Química. É um curso ofertado, a partir de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão do edital Mais IFMG. Sou Tônio Domiciano Henrique Senra, professor da área de Química do campus Governador Valadares. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar do tema de montagem de experimentos, onde nós iremos falar sobre preparo de soluções para aulas experimentais, ensaios de pesquisa, técnicas laboratoriais sobre pesagem de amostras, de titulação e medição de pH. Bom, para o preparo de soluções, primeiro, antes de tudo, é necessário que nós possamos definir, entender o que é uma solução. A solução é uma mistura homogênea formada a partir de dois componentes, um soluto e o solvente. De modo geral, o soluto é a espécie presente em menor quantidade, está dissolvida na solução. Já o solvente é a espécie em maior quantidade, na qual o soluto está dissolvido. É muito comum, encontrarmos soluções, por exemplo, ao preparar sucos, um refrigerante, água mineral é um tipo de solução, Então, soluções estão presentes no nosso cotidiano, em várias situações, Trago aqui um esquema, uma figura, que ilustra também um pouco esse processo de preparo de soluções, onde nós podemos identificar aqui, um soluto, que é essa espécie vermelhinha, que está sendo pesado, então uma quantidade normalmente determinada, Esse soluto, ele tem que ser solubilizado no nosso solvente, para formar uma mistura homogênea. Isso vai ser levado a um balão volumétrico, uma vibraria que a gente discutiu na nossa aula 1, que serve exatamente para preparo de soluções com concentrações conhecidas. Então, feito isso, a gente verte o nosso soluto dissolvido no solvente, uma pequena quantidade, para o balão volumétrico, depois completa o volume desse balão volumétrico para o volume adequado, utilizando para isso a adição do solvente, e depois fazemos a homogeneização do sistema. Então, dessa forma, nós preparamos aí a nossa solução. Bom, de modo geral, toda a solução ela vai ter uma concentração que vai ser expressa a partir daquela solução. O que essa concentração informa? Ela expressa a relação entre a quantidade do soluto e do solvente presentes naquela solução. E para isso nós podemos utilizar diversas unidades diferentes de concentração, tá? Mas todas elas vão expressar a mesma informação, vão trazer, dados sobre a quantidade de soluto em relação ao meu solvente, tá? Aqui apresento embaixo algumas concentrações com unidades diferentes. Temos uma primeira aqui, C, que expressa a concentração igual ao número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução. Se esse volume da solução for informado em litros, nós vamos ter ali a concentração molar. Outra forma de expressar a concentração é informando a relação entre massa do soluto dividido pela massa da solução, chamada de porcentagem mássica. Temos também massa do soluto dividido pelo volume da solução, porcentagem massa-volume. Então, e várias outras formas e unidades de poder expressar essa razão entre soluto e solvente. Bom, aqui, pessoal, chamar a atenção de vocês para um detalhe, pegando aqui essa primeira expressão aqui entre concentração, percebam um detalhe importante, que é o seguinte, eu posso pegar e fazer uma pequena operação matemática aqui com essa relação, de modo a isolar o número de mols do soluto. Quando eu faço isso,
né, eu vou chegar na relação matemática que é a concentração vezes volume da solução, tá? Então, percebam que a quantidade do meu soluto, tá, ele vai sempre estar relacionado com a concentração vezes volume da solução, ou concentração vezes massa da solução, dependendo aí qual que é a unidade que a gente for trabalhar. Guardem essa relação, porque a gente vai precisar dessa informação um pouco mais à frente, tá bom? Bom, então, pessoal, né, conversamos já um pouco sobre concentração e, né, um outro processo muito rotineiro que envolve soluções, né, é o processo de diluição, que consiste, né, no acréscimo ou na adição de solvente a uma determinada solução. Isso faz com que eu tenha uma redução da concentração do meu soluto, tá? Esse tipo de procedimento de diluição, ele é muito utilizado quando eu tenho que preparar soluções com concentrações diferentes a partir de uma solução estoque ou de uma solução mãe, tá? Então, quando eu quero produzir várias soluções com concentrações diferentes, né, eu posso utilizar o processo da diluição. E aqui eu tenho um esquema, né, onde eu apresento esse processo. Tem aqui a minha solução mãe, minha solução estoque, normalmente ela tem uma concentração maior, né, então, a partir dessa solução mais concentrada, a partir da diluição, eu consigo produzir soluções com concentrações menores, tá? E tem uma relação matemática, né, uma equação matemática, que expressa esse processo de diluição, que é essa apresentada aqui, ó. Concentração inicial, né, que é a concentração sempre da minha solução de partida, vezes volume inicial, é igual a concentração final vezes volume final. Esse volume inicial, pessoal, é importante, não é o volume que eu tenho dessa minha solução inicial. Esse volume inicial, ele se refere à alíquota que eu retirei dessa minha solução estoque. Tá? Então, por exemplo, nesse processo aqui de diluição, se eu tenho essa minha solução estoque e faço esse primeiro processo, né, eu tenho que a concentração inicial, a concentração que está aqui dessa solução, meu volume inicial, esse 0,1 ml, que foi retirado daqui, passou para esse tubo 1, tá? O meu volume final é o volume total, que vai ser de 1 ml, vezes a concentração final, tá? Se eu quero saber agora qual que é a concentração aqui no meu tubo 2, então tenho a concentração desse meu tubo 1, vezes o volume, né, que eu recolhi, né, o volume de alíquota, que eu peguei do tubo 1 e passei para o 2, ou seja, 0,1. Vai ser igual a concentração final vezes o volume final do tubo 2. Tá? E vou repetindo esse processo, né, esse cálculo, quantas vezes eu tiver feito essa diluição. Tá? Então, os processos aí envolvendo preparo de misturas, concentração e diluição, são principalmente esses apresentados até o momento. Ok, pessoal? Bom, então, dessa forma, nós podemos passar para uma segunda rotina de laboratório que é muito comum, que é a pesagem de amostras. Né? A pesagem dos reagentes ou de amostras é um procedimento obrigatório na maioria dos experimentos, né? E sejam eles para preparar uma solução ou para pesar uma determinada quantidade de um reagente que vai ser utilizado em uma reação química, né? E é importante também a gente ter um pouco de noção, né, de conhecimento nesse processo de pesagem, como que ele é feito. Claro que, como eu estou tratando de pesagem, peso, ou seja, determinar uma massa, eu vou precisar de um equipamento específico, que é a nossa balança. Né? A balança é um equipamento também obrigatório e que vai estar presente na grande maioria dos laboratórios de ciências, e ele é um equipamento obrigatório para esse processo de pesagem, tá? Essas balanças, elas podem ser, né, de balanças analíticas, semi-analíticas, tá? E o que vai diferenciar uma da outra é a precisão, é quantas casas decimais, né, eu consigo medir com precisão utilizando essa balança, tá? De modo geral,
utilizamos balanças analíticas, então balanças altamente precisas, e que nós podemos, né, nós devemos ter muito cuidado ao manuseá-las, porque, né, uma simples movimentação de ar, né, uma trepidação que tiver no local onde essa balança está instalada, isso vai trazer erro para o valor da massa que é pesado, tá? Então, é por isso que essas balanças devem estar em local livre de corrente de ar, né? Devem estar sempre calibradas e muito bem niveladas, e, além disso, estarem em um local sem trepidações, tá? Porque dessa forma a gente consegue, né, fazer o processo de pesagem correta, né, da massa de um material reagente, né, que vai ser utilizado para o preparo de uma solução, que vai ser utilizado em uma reação química. Bom, um outro procedimento muito comum nos laboratórios é o processo de titulação, né, que consiste em um método analítico quantitativo que permite, né, conhecer a concentração de uma determinada substância em uma amostra. Essa titulação ela pode ser ocorrer, né, de várias formas possíveis. Eu posso ter titulações ácido-base ou neutralização, titulação de complexometria, de precipitação, de oxirredução, entre outras, tá? E, de modo geral, durante o processo de titulação, nós temos um titulante, que é uma espécie de concentração conhecida, e o titulado, que é a espécie que a gente quer quantificar, tá? No caso da nossa videoaula, nós vamos focar apenas na titulação do tipo ácido-base, que é a mais comum que a gente vai trabalhar, tá? E, de modo geral, para realizar essa titulação, nós vamos precisar de um Erlenmeyer, de uma bureta e de um suporte, né, para essa bureta, onde nós vamos colocar o titulante, a espécie de concentração conhecida, e no Erlenmeyer vai normalmente estar o nosso titulado, tá? Além, claro, da adição de um indicador ácido-base. Bom, para realizar, né, essa titulação ácido-base, é imprescindível que nós conheçamos a reação química, tá? E tenhamos conhecimento também de como que é o coeficiente estequiométrico entre as espécies que estão reagindo, ou seja, qual que é a relação estequiométrica entre o meu ácido e a minha base. Trago aqui 2 exemplos de reações ácido-base, né? Tem um ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, produzindo cloreto de sódio e água. Nessa reação ácido-base, a relação ácido-base é de 1:1, né? Os coeficientes estequiométricos aqui é 1:1. Uma outra reação é o ácido sulfúrico reagindo com o mesmo hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio e água. Nessa segunda reação, a relação estequiométrica entre as espécies já é de 1:2, ou seja, eu tenho 1 mol de ácido para 2 mols de base, tá? Por que isso é importante? Porque, né, durante o processo de titulação, a gente tenta determinar o ponto estequiométrico, ou seja, a condição onde o número de mols de ácido e base ficam iguais, né? E a partir dessa proporção estequiométrica entre um ácido e uma base, né, que é obtida a partir da reação estequiométrica, né, eu vou conseguir determinar com precisão qual que é a quantidade de mols de um a partir do conhecimento da concentração e do volume do outro, tá? Então, a partir do ponto estequiométrico e sabendo a relação ácido-base, né, nós conseguimos determinar essa relação daqui, ó. Por exemplo, se fosse uma situação onde nós vamos determinar o teor de um ácido presente na amostra, então, o meu titulante, que é a base, então eu conheço muito bem a concentração dessa minha base, concentração molar, conheço o volume que foi utilizado, conheço o volume inicial do ácido que foi titulado, e então eu tenho a condição de determinar a concentração desse ácido, tá? Então, por isso é importante a gente determinar, né, saber qual que é a reação química, relação estequiométrica entre o ácido e base, porque ao titular eu estou buscando esse ponto estequiométrico, que é exatamente a condição
onde o número de mols entre o ácido e a base ficaram iguais. E conhecendo o número de mol, né, conhecendo a concentração molar de um volume utilizado desse titulante, né, eu consigo converter em número de mols. Lembra, né, vocês se lembram dos slides anteriores, quando eu fiz aquela anotação, pedindo para vocês guardarem aquele passo matemático, né? A gente tem aqui que o número de mols do ácido, ele é determinado pela concentração, desculpem, o número de mols da base é determinado pela concentração da base vezes o seu volume. Idem para o ácido, tá? Então, a gente utiliza aqui nesse cálculo todo esse arcabouço teórico, tá? Envolvendo cálculo de concentração, relação estequiométrica e análise da equação química, tá? Bom, importante ainda na titulação, alguns termos, né, que são comumente utilizados, o ponto estequiométrico, que é a condição em que o número de mols do titulante é exatamente igual ao número de mols do titulado, ponto de viragem, que é a faixa de pH no qual o indicador muda de cor, e o ponto final, que é o momento, né, encontrado onde o analista percebe essa mudança de cor, e normalmente esse ponto final ele vai estar próximo do ponto de equivalência, ou um pouco para mais ou um pouco para menos, tá bom? Durante o processo de titulação, né, sempre muito importante a gente utilizar um indicador ácido-base, né? É esse indicador que vai nos informar o ponto final, ou seja, quando que o processo de titulação chegou ao seu fim, tá? E isso é informado a partir do fenômeno de mudança de cor desse indicador ácido-base. Nós podemos ter alguns indicadores, né, como a fenolftaleína, papel de tornassol e entre outros, né? E o que ocorre é um fenômeno, que à medida que o pH muda, esse indicador ele tem a sua coloração alterada, tá? No caso, por exemplo, da fenolftaleína, tem-se um equilíbrio ácido-base, sendo que em pHs acima de 8, a fenolftaleína começa a apresentar uma coloração rosa, começando um rosa bem claro e depois intensificando essa cor. E é a percepção desse surgimento dessa coloração que nos dá indicação do término, né, da titulação, ou seja, o ponto final da titulação foi atingido. Aqui apresenta uma tabela, né, com outros possíveis indicadores ácido-base, com a faixa de viragem de cada um deles, né, e qual que é a mudança de cor observada. Perceba que a fenolftaleína, que tem uma faixa de viragem no intervalo de 8 até 10, né, onde ele está passando de incolor para rosa, tá? E, importante, em função do tipo de reação química, né, do tipo de reação de neutralização que vai ser que iremos realizar, o tipo de indicador ele pode ser alterado, tá? Normalmente, reações de ácido forte com base forte, mais recomendado é a fenolftaleína. Se eu mudo essa condição, faço uma reação de um ácido fraco com uma base forte, uma base fraca com ácido forte, eu vou ter que partir para outros indicadores, tá? Normalmente indicadores que vão ter uma faixa de viragem próxima do ponto de equivalência dessa reação em questão. Ok, pessoal? Bom, então podemos agora passar para a nossa, né, última técnica de rotina que a gente vai discutir nessa nossa videoaula, que é o processo de determinação do valor de pH de soluções, tá? Bom, isso normalmente, por que é importante a gente saber o valor de pH de uma solução? Exatamente para a gente ter uma ideia de quão ácida ou básica é aquela substância ou é aquela solução, aquela amostra líquida, tá? Principalmente porque esse pH ele vai ter várias influências em comportamentos de reações, em sistemas biológicos, então a influência do pH ele é mais intensa, né? Então por isso é importante a gente ter essa ideia de acidez e basicidade das soluções, por isso determiná-los. A medida de pH normalmente é feita a partir de um pH-ômetro, que é um sistema onde eu tenho um eletrodo e um circuito potenciométrico, né, um circuito eletrônico que ele faz essa conversão, né, desse sinal eletrônico para um valor de pH, tá bom? De modo geral, o eletrodo de um pH-ômetro, ele tem essas estruturas, conforme estão apresentadas aqui, onde, principalmente, ele tem aqui uma região de junção,
tem uma região que é sensível aos íons H+, tá? E eu tenho aqui dentro também uma ponte salina, como se fosse um sistema eletrônico, uma pilha. E a partir dessa resposta, eu converto o sinal sentido e detectado pelo eletrodo em valor de pH, tá bom? Para realizar o processo de leitura de um pH, né, é bem simples, é bem tranquilo. Num primeiro momento, a gente vai ter que calibrar o aparelho e depois fazer, né, colocar o aparelho para fazer a leitura, tá? E aqui, né, eu tenho um passo a passo desses procedimentos. O primeiro deles é pegar o eletrodo e lavá-lo com água deionizada, né, ou destilada, tá? Então, você lava bem esse eletrodo, dá uma secadinha. Eu pego, normalmente, a gente sempre tem soluções padrões para calibrar o pH-grâmetro, tá? Então, retira a solução, deixa separado, para ir se ambientando, chegar à temperatura ambiente. E coloco, né, vou até o aparelho e peço para calibrar. No aparelho vai aparecer no visor indicado para você inserir o eletrodo em uma solução padronizada específica. No caso, aqui ele pediu primeiro para o eletrodo ser mergulhado na solução de pH 4. Então, você vê, mergulha o eletrodo nessa solução de pH 4, coloca para fazer, né, clica no botão para ele calibrar. Ele vai fazer a leitura e aí vai estabilizar e aí vai pedir para que você faça, né, a leitura do próximo padrão. Nisso, você retira o eletrodo, faz um novo processo de lavagem desse eletrodo com água, né, e mergulha na solução do segundo padrão que o aparelho pediu. Coloca para calibrar, ele vai fazer a leitura. Feito isso, o aparelho está calibrado. Então, agora nós já podemos pegar o eletrodo para fazer a leitura das amostras que a gente quer analisar. Então, para esse processo, eu vou fazer uma nova limpeza do eletrodo, novamente utilizando a água deionizada ou destilada, mergulho na amostra que eu quero analisar e coloco ele para fazer a medida. O eletrodo vai ficar fazendo uma medida, vai oscilar durante um determinado tempo, e quando a leitura ficar estabilizada, ele vai indicar aqui. E aí é só anotar o valor. Se eu tiver que fazer uma nova leitura de uma segunda amostra, retiro o eletrodo, limpo com água de novo, mergulho na segunda amostra, faço a leitura. E vou repetir nesse processo. Ok, pessoal? Bom, dessa forma, a gente chega ao fim, né, da nossa videoaula 2 sobre as principais técnicas e rotinas de laboratório, tá? Peço que vocês façam a leitura dos materiais recomendados, assistam os vídeos indicados e sigam até a nossa avaliação da semana 2, tá? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula. Valeu, gente. Abraços.